Vamos lá! Mas dois quê? Mas num quê? Num podcast? Num episódio? Num quê? Duas pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do 2 em 1. Esta semana, vamos agradecer Vamos primeiro. agradecer, Vamos exatamente. agradecer primeiro. Porque é assim, nós no episódio passado Já estávamos à acabámos rasquinha. com o Baileys. Não querendo passar a publicidade porque ainda não Efetivamente, publicidade mas acabámos com o Baileys. com o nosso digestivo. E houve uma rapariga, Uma fã. sim, muito querida. Não tens fãs? Tenho Tenho apoiantes. Mas A Sónia a Sónia deu-nos deu-nos uma garrafa de 1 litro. de 1 litro de Baileys De e Baileys. Baileys de morango. Sim. Então estamos muito satisfeitas porque hoje estamos, sabem, à la Gardê com Queríamos situação. deixar aqui o obrigado. Obrigada, Sónia, Obrigada, por Sónia. isto. E hoje, o que é que vamos falar? Hoje vamos ter assim uma mixórdia. Queres cantar, não é? Mixórdia de temas. Isto não é plágio, desculpem, não é para plagiar ninguém. Não é. Desculpa. Não nos levem a mal, não nos processem. Não temos dinheiro para isso. Não temos. Mas vai ser assim uma mixórdia de temas, porque vamos falar um bocadinho daquilo que foi e que está a ser ainda a nossa semana, porque temos aqui alguns temas interessantes para falar. Sim, porque é uma semana diferente. É uma semana diferente. Tu estás de férias, eu estou em casa. Mas as pessoas que estão na minha casa estão de férias. Exatamente. Sim, mas é isso. Nós continuamos a ter coisas Yeah. para fazer, mas depois parece que tudo à nossa volta está de férias. Menos nós. Menos nós. Mas o que nós queríamos falar no fundo, eu sinto que é uma coisa que sentimos que é, tu como já não vives com As pessoas, as pessoas, com que tu habitaste na tua infância. sim, a dada altura na tua vida, eu acho que se sente muito o contraste e o choque de hábitos, digamos assim, e coisas que tu não dá, parece que não consegues encaixar, Não já que as encaixa o pessoas não ritmo. conseguem encaixar em ti. Contextualizando, eu estou com a minha mãe em casa, o namorado da minha mãe, a minha tia, o meu primo, a minha irmã. Mas tu tens uma casa sério? cheia. E normalmente, e na minha infância era eu, a minha irmã, na paz do Senhor, Pois. Ave Maria. Então é uma Cada vez que há contraste. assim um choque tão grande. No verão há sempre, mas ainda Exato. assim nunca estou preparada. Mas agora, que cada vez mais fico fora mais anos, Pois. tipo há 5 anos que não moro em casa, isto é quase como uma chapada assim de pessoas na minha casa. Nem que se até ande de lado. E os ritmos não batem, ou... Não, e depois. Mas vocês é muita gente numa só casa. É muita gente. É muita A casa gente. não é assim tão Tão pequena. grande. Não, Não. mas também não é tão grande. Pois é, que não é assim tão grande para tanta gente. Não, claro, para esta gente toda não é de certeza. Mas cada pessoa tem o seu ritmo e depois... e tu adaptaste a ele durante uma semana. Sim, Oh, vai-me à benda. sim. E depois, se calhar, quando estás a habituar é quando. Vá, tchau. Vai, então olha, Fiquem bem. até amanhã, até a semana. No meu caso, não tenho tantas pessoas, não é? Estou só a passar umas mini-férias com o meu irmão, que veio da Alemanha. Mas, assim, eu já não vivo com ele há, não sei, 3 anos. Acho que vai fazer 4, se eu não me engano. E, obviamente, que eu conheço os hábitos dele, não é por aí. Mas lá está, eu já estou tão, se calhar, habituada A tua cena. à minha cena, ou a viver Independência, sozinha, yeah. ou a independência que já me faz alguma confusão, mas eu sinto isso mesmo não sendo ele. Qualquer pessoa que entre de alguma forma, se calhar no meu espaço, não é entrar no meu espaço, mexer nas minhas coisas ou assim, não é isso que eu me refiro, mas é do nada começo a partilhar casa com aquela pessoa, ou às vezes, por exemplo, Agora estava-me a lembrar, por exemplo, os horários. os Também é uma horários coisa que... Pá, tu varia não, muito. tu não estás... não pões os teus horários para outras pessoas. Tu fazes o teu e tens... Sim, chega a uma altura que já não Agora, fazes isso, por exemplo, eu, para estar com a minha mãe, depois com a minha tia, depois com os meus amigos, depois... sim. Mas essa tem sido mas eu outra. tenho quantas horas por dia? 28? Mas olha que isto tem sido, e convém dizer que parece que tudo atrasou um bocadinho esta semana. Eu falo por mim. Sim, E sim. tendo em conta as coisas que eu queria fazer e que tinha planeado e sair em determinada altura, que tudo atrasou um bocadinho porque tu tens que fazer essas coisas, ao mesmo tempo queres aproveitar com a pessoa ou as pessoas que estão contigo, Estás num sítio diferente. estás num sítio diferente, enfim, é conjugares e é aquele malabarismo assim um bocado A minha mãe até costuma estranho. dizer assim: então não tens tempo para mim, estás aqui. Oh mãe, olha lá, agora tenho de repente. Não é? É muito complicado, pá, é uma chatice. Mas pronto, tirando isso. Mas depois é bom, pronto. Não, pronto, vamos só, é bom. Nós estamos a falar. Obrigada.
Não, é uma benção, podemos estar com essas Não, ainda por pessoas, cima- né? Não estavas com o teu irmão se calhar há quanto tempo? Desde outubro. Pronto, Setembro, ok. vá. Eu se calhar já não estava com a Há minha mais mãe há tempo. mais tempo. Não, eu Sim. acho que ela passou o meu aniversário em outubro comigo. Mas também é um dia. Sim, e veio cá não, no foi na final. gala, mas foi Sim. tipo umas horas. Umas horas. Eu dei-lhe tipo um abraço e ela foi. Exatamente, sim. Não, mas é sempre bom. Claro que é uma semana aconchegante no sentido que tens os teus cá em casa. Ou Sim, porque no nosso Em caso, por casa. cima, são imigrantes. Não é? sem imigrantes. É diferente, não é do género, eles estão no Porto e nós estamos em Lisboa ou no Algarve. Sim. Não, é mesmo. É Pois, longe? É longe, é muito Yeah. longe e não fazem muitas viagens. É isso mesmo. E então é Depois- tentares. Sabes uma cena que eu sinto? Ok. É, Eu estava a pensar uma tento- coisa, diz. Não te esqueças. Ok, não me esqueci. Eu tento relativizo muito mais as coisas, precisamente por saber que isto é temporário. Isto E não vai passar. Não é o ser temporário, mas é aquela coisa de dizer, ok, eles só estão cá agora, eu tenho que tentar aproveitar ao máximo. Uhum. Por isso tento não me prender a coisas pequeninas, às vezes a porque é que isto não está arrumado, ou porque é que isto não está Yeah, assim, yeah, ou yeah. porque é que isto... Enfim, e tento, ok, É só hoje. vamos a isto. É Eu também gostava de tentar. Não, mas eu Mas também também acho é que sou um bocadinho diferente, assim. eu A minha acho irmã já reage diferente. Pois. Tipo, é um bocado de invasão de espaço, eu entendo, não é? Então fica mais. Epá, estas a acontecer, ela Sim. faça-se. Mas Estava-me a lembrar de uma cena que era. Mas quer dizer, quando fomos para uma casa com zero desconhecido, com zero conhecido, já não achámos estranho. Mas eu acho que. Porque aí tu tens aquela percepção de. São pessoas que tu sabes que vão ter hábitos diferentes. Isso é uma coisa garantida. Automaticamente. Opa, mas não quando que tu estás- não saibas isso em relação à tua família, mas precisamente por serem pessoas que são mais próximas a ti, eu acho que acaba por. Isso é como tudo. Nós muitas vezes falamos pior para quem nos é mais Ah, é próximo, verdade, é verdade. discutimos A tolerância mais. é menor. A tolerância é menor, apesar de se calhar ser as pessoas que nós mais amamos, mas a tolerância é menor porque temos ao mesmo tempo também Mais muito, à mais vontade e- muito mais confiança, à vontade, enfim. Por isso eu acho que é normal, mas nós estamos muito gratas, obviamente. Por isso não queremos deixar aqui aquela coisa, é tudo mal, não é tudo mal. É só uma questão de hábitos, de coisas. E falando em hábitos, Ai, é assim, eu vou-vos explicar. É que este assunto mexe-me, faz-me ferver o sangue. a mim também. E eu. Mas eu já estou mais discutimos isto, habituada. não discutimos entre nós, atenção, não houve uma discussão. Não, Mas não nos estávamos a exaltamos. falar. Não, de todo. Não. Eu só se for com quem estava fora do carro. Sim, já. Porque. Nossa! Não dá. É o segundo dia, eu já te tinha dito uma ou duas vezes, em dias diferentes. Ai pai, eu não posso. Toda a gente conduz mal, as pessoas. Na isto, primeira as pessoas vez que aquilo. tu tentaste estacionar em Portimão, Eu passei-me. passaste. Mas aí, ao menos porque eu sei, era uma hora complicada, etc. Eu aí passei, mas era mais por ansiedade. Mas Quem calhar- não sabe, eu tenho. É assim, eu conduzo e conduzo para todo lado, mas eu tenho um bocadinho de ansiedade a conduzir. E ainda por cima, eu sinto que já estava fixe, porque passei de Évora e de um dia para o outro fui para Lisboa, Lisboa. e tive de me desenrascar sozinha em Lisboa a conduzir, porque senão, pá, estar a pagar Ubers e Bolts a toda a hora, acaba-nos com a carteira e depois ao mesmo tempo havia sítios que eu não conseguia ir de autocarro, etc. Ou seja, habituei-me muito a andar de carro. E eu sinto que depois fui para a casa e ao voltar a sair, voltei um bocadinho à Atrás. estaca zero. Voltei um bocadinho, não à estaca zero, mas voltei um bocadinho atrás. E eu sempre tive um bocadinho de ansiedade a conduzir e sinto que agora estou a tentar controlá-la novamente. Ou seja, eu aí foi mais quase com um ataque de descarregar, pânico yeah. que eu estava a ter porque eu porque não conhecia, o GPS estava-me sempre a mandar dar a mesma volta, eu não sabia mais sítios por onde ir, comecei a entrar em parafuso, enfim. Yeah, e a primeira coisa que eu E- disse foi: se tu te estressas Sim. por não estás a conseguir arranjar estacionamento hoje, tu não vais conseguir sobreviver uma Pronto, semana mas no Algarve. Mas isso foi o menos. Opa, mas é o mesmo tipo de pessoas. Porque aqui o que nós estamos a falar é que nos irrita o facto das pessoas estarem de férias, acharem que estão de férias para tudo. Para Não, e é aquela conduzir, coisa, para... as pessoas não olham. As pessoas metem-se na estrada. Eu estava. Isto é bué da estúpido, mas eu dei-te o exemplo de. As pessoas acham, das duas uma, ou que estão tipo num resort, num resort só que tamanho grande, e então podem. Atravessam e depois os carrinhos de golfe param, porque nós vemos os carrinhos de golfe aos olhos deles. Ou então acham que estou tipo na Kidzania e é um mundo todo a fingir. Juro-te, não faz sentido. As pessoas. Ou sentem... Eu Ai, acho eu que estou às super vezes... exaltada a falar disto, mas é que irrita-me profundamente. Mas já também se sentem o centro. Tipo, tu tens que parar para mim. Sim, Opa, eu acho que também pode ser um bocadinho por aí. Estou de férias, eu estou aqui, tu é que tens de alguma forma, viver em função dos habitantes. Não é dos habitantes, é dos
turistas e do turismo, etc. Sim. Pá, E mas depois vêm para metem-se na aqui, estrada, acham não que olham, sabem e não nada. conhecem isto. Sim. Quer dizer, nós que estamos aqui portugueses, portimonenses, o ano inteiro não sabemos nada, mas vem este Camon, que é mesmo assim, ou qualquer outro tipo de pessoa, e pá, fazem 30 por uma linha, no outro dia, marcha atrás, marcha à frente, olhar para o retrovisor que é bom, Qualquer, podia minha bater à amiga. vontade, se não apitássemos, Se aqui batia. não estivesse ali com a mão pronta para lhe apitar, de género, Ele batia. dás mais um metro Batia. e eu vou-te... Sim, eu tive um susto quando estava a sair de casa com o meu carro e estava ali numa zona, ainda por cima estamos a falar, isto eram 11 e tal da noite talvez, eu sei que já era tarde e não havia assim muito trânsito, não estamos a falar às 6 ou à hora de ponta. Estava numa zona super tranquila, quando eu vos digo que tenho uma pessoa a sair de uma rua que nem olhou e eu estava em cima dela, eu só tive tempo de travar, fiquei logo ansiosa, obviamente continuei, buzinei-lhe, sim, é verdade. Eu buzinei. És Há esse muita tipo de gente, pessoa. sim, há muita gente que não concorda, mas eu tive de lhe buzinar porque eu fiquei mesmo assustada porque ela vinha de encontro, tipo, a mim, não a vi sequer olhar para o meu lado e é do género, mas o que é que vocês andam a fazer? É que as regras aqui ou em qualquer sítio de férias, onde vocês estejam de férias, são iguais ao resto É verdade. do país, neste caso. É do género. O senso comum não fica em casa, as regras não fica de férias, as regras não ficam de E férias. a segurança, eu acho que, por exemplo, as pessoas a passarem na passadeira passam atrás, tipo, em frente à passadeira, mas em vez de. Vão tipo pelo lado, tipo, Não, tu és elas obrigado a olhar com o teu olho tipo 360, tu quando tens que ver quem está ali atrás para passar ali à entram frente. aqui de trás para É isso irem que eu estou a para... dizer. Uma coisa Opa, impressionante. tipo, ok, estamos atentos, mas já. Sabes, eu acho que isto é uma coisa que me faz muita confusão porque eu tento sempre controlar a minha euforia. Porque eu acho que é nestas alturas e é devido a esta euforia que muitas vezes, infelizmente, acontecem acidentes, acontecem coisas menos boas, porque as pessoas não respiram fundo. As pessoas estão tão focadas nelas Na próprias, sua vida mas na e- sua bolha. E não é num bom sentido. Que é, tu obviamente estás de férias, aproveita, se calhar trabalhaste o ano todo e mereces esse descanso, etc. Mas tu tens que continuar a ser civilizada. Acho que há um mínimo. E eu vejo com cada coisa que é mesmo de alguém. E muitas vezes, se, por exemplo, se metem numa passadeira mal e tu ou paras mais em cima, ou assim, olha, aconteceu-nos, acho que até foi com uma senhora, que nós parámos um bocadinho mais em cima, porque ela meteu-se do nada, e ela começa, estás em cima da passadeira, não sei o quê. Mas eu discutir, acho- é do género. eu acho que Então, quando- quer dizer, nós é que estamos É. Enfim, olha, Não, eu acho que quando as pessoas estão de estou-me a férias, exaltar. a tolerância. Estou a ficar quente. Eu acho que a tolerância também fica de férias. Eu acho que a tolerância fica de férias. Tudo é uma razão para te chateares. Tu chegas ao restaurante, queres ser atendida em dois minutos. Oh, querida, Tens uma fila. tens uma fila, À tua tens um frente. algarve cheio, ok? Mas nós estamos a dar o exemplo do Algarve, mas eu acho que isto aplica-se a outros sítios também. Sim, mas ok, mas estás de férias onde normalmente? Sei lá, eu não Eu, sei, por não acaso, passo não férias. costumo- Epá, eu costumo não passo vir para o férias porque eu sou Algarve algarvia e os algarvios não passam férias. No Pronto, verão, mas eu ok? não costumo vir para o Algarve. E mesmo outros sítios para onde Mas eu pudesse acho que as ir, pessoas são passa-se um menos bocadinho mesmo. tolerantes. Imagina, querem ser servidas no ponto, na rapidez de. Tipo, as pessoas não pensam Sabes que eu já cheguei um bocadinho para também... discutir nas filas do supermercado. Constantemente. Logo, nem dá hipótese. Constantemente. Diz. Não, ia dizer que sinto que também estou a chegar àquela idade. Isto pode ser simplesmente uma fase. Mas acho que estou a chegar um bocadinho àquela idade em que não sei até que ponto é que não começo a preferir passar férias em época baixa. E acho que já há muita gente assim. Sim. Precisamente porque muitas vezes quando eu tiro estes diazinhos, ok que nós também ainda somos novinhos, se calhar também ainda temos muitas vezes este estado mais... Ficamos mais ansiosos com estas coisas ou estamos mais, lá está, eufóricos também, apesar de que eu Mas vejo também isso seria- com todas as idades, Mas também seríamos aqueles que seríamos mais mais tolerantes. tolerantes, Sim. estás a ver? Porque também estamos nessa fase de. Sim. E se calhar os mais velhos é que normalmente são as pessoas que pronto, são menos tolerantes, que se chateiam mais facilmente e não nós. E Não, nós, mas- isso nós já sentimos. Mas eu isso. quando digo isso é... Ou seja, como é que eu te explico? Eu acho que nunca aproveito bem. Por exemplo, nós vamos jantar e eu parece que estou à pressa. Estou à pressa para ir para o restaurante. Estou à pressa porque tenho que estar na fila. Estou à pressa porque depois entro e sinto que tenho que escolher rápido. Não é necessariamente comer rápido, mas não deixo de estar a ver depois, se calhar, uma fila enorme lá fora. Ficas a sentir.
aquela coisa de sair da praia e sentir que tem que ir correr, tomar um banho e não sei o quê, se quer ir a algum sítio jantar. Enfim, Acho que a cena também de isto aproveitarmos tudo. Não é? e isto mete-me um bocadinho de ansiedade. Eu não sei até que ponto é que não começo a preferir escolher uma altura, por exemplo, setembro, que apesar de haver já muita gente que escolhe setembro. Sim, mas é sem dúvida. Estamos em Uma agosto. altura, e setembro ainda tem ótimo tempo, muitas vezes apanhas dias muito quentes, ou até antes disso, junho. Por exemplo, eu estive aqui em junho e estava vazio. Sim. Não é? E não sei se não prefiro esse tipo de alturas para eu própria conseguir relaxar a sério. Pois, porque o que senão muitas as vezes férias é para acontece é que tu tiras férias, desculpem, tiras férias e depois precisas das férias. E nem viajas, não tens que andar tipo de Mas eu avião, sou não tens que sincera, andar... eu já te disse isso, eu nunca tirei Nunca tiraste assim, férias, nem nunca fui de férias, tipo, com as minhas amigas para algum lado. Pá, coisas muito momentâneas e se vou é sozinha. Tipo, Sim. nunca é uma coisa assim. Portanto, eu também não tenho muito esse ritmo. E- Mas eu também não ia escolher agosto. Olha, mas eu digo-te uma coisa, eu fui muito habituada, por exemplo, a acampar, tínhamos muito hábito, ia muito com a minha família, foi uma coisa que já começou há muitos anos. E agora nestes últimos anos ia com a minha mãe só, mas tínhamos muito hábito de acampar. E muitas vezes o que acontecia, eu acho que era, se calhar até à altura em que me sentia mais relaxada e menos ansiosa, porque eu tenho muita tendência para ser ansiosa com tudo. Sim. E ter muita ansiedade até social e tudo mais. E acho que a melhor altura era mesmo sair da praia com calma, tomar o meu banho e, se fosse preciso, cozinhávamos na tenda e só depois é que íamos beber um café ou íamos comer um geladinho. Era o mais humilde. Estou a brincar. Não ia sair fora, ia cozinhar Não, em até casa. podíamos ir, está bem, não sejas assim. Não é essa a questão, é mesmo... Eu Acho que é percebo. teres uma noção diferente de aproveitar. Uhum. É não ter aquela ansiedade de ir todos os dias comer fora ou até se calhar comer o gelado. Às vezes é bom, na altura era bom às vezes ficar na tenda à noite, só a desfrutar dos barulhos. Eu estou a brincar, eu adoro acampar. Tu estás a gozar comigo? Não, eu gosto adoro muito de acampar. Eu gosto muito de acampar. Adoro. Gosto muito, mas já não faço há muito tempo. Não Já sei se foi este a ano minha vou. outra vida. Quem sabe? Vais acampar? Quem sabe? Tu tens as férias para dar e vender. Por acaso não tenho, Lá não está. sei. Vou em setembro. Não, lá está. Férias para dar e para vender. Não, mas nós temos... não sei como é que nós temos feito esta gestão, mas pronto, isso... Temos. Mas tem sido difícil. Mas as pessoas perguntam-nos várias vezes: então, como é que estão a correr as férias? Porque, pronto, as pessoas sabem que nós não trabalhamos propriamente num lugar físico, então para elas nós temos férias. Mas nós temos muito mais compromissos semanais, se calhar, que muitas pessoas estão de férias e que estão a trabalhar, que é uma rotina que elas ganham, assim. Sim. E depois é tudo muito imprevisível e depois, enfim, continuando. Pronto, Enfim. da nossa semana, o que é que podemos salientar mais? Há aqui uma coisa, mas isto vai ser um tópico... eu ia dizer sensível, Não é bem sensível. mas é porque... É sensível porque não, já vamos referir. mas convém dizer aqui uma coisa que é sensível porque há quem não acredite, há quem acredite e se calhar vá dizer não, vocês é que se calhar não estavam abertos, ou neste caso eu não estava predisposta a isso. Há quem vá achar que, óbvio que iam ser enganadas, entre aspas. Oh, Carolina, mas é o quê? Enfim, vou dar aqui um contexto sim, nós somos pessoas que acreditamos muito Na parte espiritual. na parte espiritual, energética, acreditamos também Essa parte, em tudo no geral, nesse sentido, em tudo no nós. geral. Sim, eu honestamente nunca fui muito de cartas, de tarôs, eu não sou a pessoa mais crente a esse nível, no entanto acredito muito que há quem te consiga dar de alguma forma Respostas e chegar a outro. algumas respostas, chegar a um outro lado, ou seja, Exato. a um lado que não é físico, chegar a pessoas que já não estão neste lado físico. Eu acredito muito nisso, mas e eu sinto que desde muito Eu novinha, diz, desculpa. Eu acho que fica difícil, se calhar, para alguém não acreditar que existe algo do outro lado. Acredito que há muitas pessoas que não acreditam, mas há coisas que tu... A minha perspectiva é... Há coisas que tu não consegues explicar. Por mais que tentes encontrar respostas sobre porque é que aquilo aconteceu assim e de que forma e não sei o quê, muito deve-se daquilo que tu fazes diariamente, claro, mas são... Lá está, deuscidências e efeitos Sim, de aquilo que nós falamos borboleta até e no outro etc. no outro episódio, sim. episódio
que não justificam, tem que haver sempre, na minha perspectiva, há sempre um lado espiritual. Agora, o que é que tu acreditas ou não é com cada um deles. Sim, mas nós pessoas... somos muito dessas pessoas. Sim. Tu também tiveste uma infância muito ligada a essa parte, porque eu também era muito ligada Sim, não só à parte espiritual. as minhas primas As e tuas tudo mais primas. sempre acreditaram muito também no fator energético, em tudo e nessas coincidências, nessas coisas da vida. Ou seja, nunca foi uma estranheza para mim, sempre foi algo que eu vi de alguma forma a ser praticado. Praticado, quando eu digo, é no sentido de estarmos abertas a isso. Receptivas a... Receptivas a isso. Claro. E nós esta semana... Mas deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. que é, isto também para perceberem um bocadinho o meu lado, que é, eu desde novinha, que eu via muito aqueles programas dos como é que se diz em português? Eu ia dizer Aquilo em era inglês, TLC, mediums. não era? Eu acho que havia um no I, que era onde até davam os Kardashians há muitos anos. O Sim. I, que é tipo um canal com um E e um ponto de Pensei que exclamação. estavas a fazer uma redução, Não. como nós fazíamos na casa, tipo, sei lá, o com, Não. nu, É um canal mesmo chamado E Entertainment. ok. Dava aí um que era, eu não me lembro do nome dele, mas era um rapaz loirinho, ele é muito conhecido nos Estados Unidos. No TLC também havia Eu lembro de uma uma rapariga, assim, de uma mulher, de uma senhora. loira, Yeah. sim, que era até de New Jersey, uma cena assim, exatamente. E eu via muito esse tipo de programas e não só, e pesquisava muito, e também com as questões que entretanto passei, que também pesquisei e até cheguei a ler de autores muito conhecidos, falarem sobre as experiências que tiveram a visitar médiums e tudo mais. Eu estou a dizer bem? Sim. Em português, médiums? Mediums. Não, É que o inglês é medium. Medium, Não sei, pronto. sim. Olha, se eu estiver a dizer mal, peço desculpa, pronto. Mas eu sempre vi muito e absorvi, não é absorvi, mas sempre tive muita curiosidade com isso, porque eu acredito que isso existe e que há pessoas que têm essa sensibilidade e conseguem sentir. E sempre tive muita curiosidade, já queria ir há muito tempo. Só que eu também sou aquela pessoa que eu penso assim, se eu fosse uma pessoa desse género, essa pessoa teria de me dar informações, por exemplo, só eu e quem está do outro lado é que saberíamos, ou coisas tão específicas que tu pensas assim, não, é impossível esta pessoa saber isto ou dizer isto só, tipo, discurso ensaiado. E é o que muitas vezes acontece nesses programas. Eles dizem coisas do género, o seu pai tinha uma blusa com coisa assim e trazia um livro e não sei o quê, e elas ficam tipo, ok, como é que sabias? sim. Ou você teve uma conversa sobre determinado assunto naquele dia. Sim. Algo muito específico. Tem que ser coisas muito específicas, pelo menos para mim, para eu acreditar na pessoa. Sim. E o que acontece também nestes termos é que nós estamos tão expostas que para nós fica um bocado complicado acreditar em alguma coisa. E atenção, nós não somos nem se calhar metade famosas, Não. nem lá perto do que muita gente. No entanto, contámos muitas histórias lá dentro. É diferente, imagina, nós não somos muito famosas, mas nós tivemos pusemos um nível muito, de exposição muito que grande. se calhar muitos famosos não Sim, porque puseram. contámos a nossa história, contávamos histórias Não, e lá as pessoas- dentro. exatamente. As pessoas podiam acompanhar, podiam ouvir. Nós abafámos, nós as duas, eu lembro-me cada vez que fazíamos o Templo de Diana, que contávamos muita coisa. Sim, isso e no momento em que as pessoas conhecem todas as nossas rotinas, os Sim. nossos hábitos, a nossa história de vida através do portal do tempo Sim. e etc., fica muito fácil acessarem a qualquer coisa que nós queiramos saber. Exatamente. E neste ponto nós temos que ser mais seletivas, temos que perceber se que a informação que a pessoa que nos está a dar é realmente uma informação Fidedigna? que ou está então- a receber naquele momento a nível espiritual e de quem está ou lá se é presente, através dessas, ou se é dessas presente dessas informações. Exatamente. E o que aconteceu foi, nós fomos ter... Nós somos uma pessoa. não, mas eu acho que... Ok, mas isso posso contar depois. Vá. Fomos ter uma pessoa... Porque já tínhamos ouvido uma ou outra Boa crítica. boa crítica. Não, assim, lá está, foi uma ou outra, não foi mais do que isso. Sim, uma outra. Não foi assim do género, aquela pessoa é muito Também não boa. conhecemos assim Também não- tantas pessoas para tu Exatamente. teres outras opções de leque. Mas ouvimos, apesar de que nesse discurso que essas pessoas nos fizeram, nós notámos ali uma outra coisa que pensámos. Ok. Ok. Yeah. Exato. Ok, exato. Pronto. Não, a primeira coisa que essa pessoa nos disse foi, olhou para nós, eu conheço-vos. Vocês eram as minhas favoritas. E nós pensámos, Pronto. Nós já estamos a falar Então muito. estamos, Então, isto isto é mesmo. acontecer há muito tempo. Eu acho que isto Vai um é. brinde. Um brinde, tá. Sim, sim. Pumba. Desculpem, continuando. E então nós ficámos tipo,
nós não falámos uma com a outra, E mas é- foi de género. Ok, Nós olhámos uma para a pronto. outra e percebemos... Porque esse era o nosso medo, que a outra pessoa soubesse Sim. quem nós éramos. E atenção, isto até pode ser uma coisa boa porque ao menos não fingiu que não nos conhecia. Sim, ainda bem Porque que se calhar disse, ainda bem não é? que disse isso, mas e eu acho que nós continuávamos abertas. Neste dia convém explicar que só eu é que ia fazer a sessão. Tu não, mas tu acompanhaste-me, apesar de teres ficado depois na sala de Eu espera. entrei, mas fiquei na sala ao lado. Ao lado, sim. Então não estava diretamente em contacto com a Carolina Sim. e com a pessoa. Exatamente. Então fiquei sentada inicialmente. Mas espera, estamos aí depressa Ok, demais, eu desculpa, acho. que Eu sei que isto é uma coisa que nós queremos chegar ao ponto, mas calma. Há tempo. Não, apreciem-nos, tranquilo, olha lá, sim. ouçam-nos falar. Ouçam-nos falar no vosso ouvido. Nós chegámos, a pessoa em questão disse-nos isso, nós olhámos uma para a outra, ficámos assim, eu não diria de pé atrás porque eu acho que continuava muito receptiva. Apesar disso, a única coisa que eu te disse, e eu faria isso com qualquer pessoa, dissesse ou não que me conhecia, que era, eu não vou dar informações enquanto estou a fazer a sessão, ou seja, eu acho que muitas vezes nós podemos ser enganados, entre aspas, Pode-se guiar por porque aquilo nós, que tu... sem querer, preenchemos a lacuna que essa pessoa precisa. É como se fosse uma frase que tem espacinhos e tu, à medida que vais preenchendo, vais ajudando a pessoa também a construir a história. E parece que, eventualmente, aquilo faz sentido para ti. Ou- Porque tu estás a dar as informações, quer queiras, quer não, e nem te apercebes. Ou a tua percebes? cara, a tua expressão. A tua expressão. Ou, por exemplo, Exatamente, ou seja, eu tentei ou aquele... de... E a pessoa vai... Ah, não era bem isto que eu espera, queria- não é isso que eu estou a sentir. Não. Exatamente. Yeah. Ou seja, Também estamos a dizer, não foi isso que aconteceu, não é? houve alturas em Não, que... mas do... não é isso que eu estou... Não, Foi. já Ah, aconteceu ok. também a dada altura, a pessoa... Mas lá está, já estamos a passar à frente. Desculpa, desculpa. Continuando. Onde é que nós íamos? Desculpa, agora perdi um bocadinho. Entramos. Pronto, eu estava muito receptiva na mesma. Não pensei, ok, vou, mas lá está. Não vou dar informações, vou tentar não expor muito daquilo que estou a sentir, porque eu quero perceber também do outro lado o que é que me dão. Obviamente. E quero perceber até que ponto é que eu acho que é fidedigno. Sim. Entretanto, tu ficaste na sala e eu fui então para essa salinha à parte, em que estava eu, sentada numa cadeira, tinha uma mesinha à minha frente e a pessoa ficou à minha frente, do outro lado da mesa. Entretanto, começámos com a parte das cartas e, tal como eu disse no início, eu não sou a pessoa mais crente no que toca a cartas ou mesmo a tarô, apesar de não ter sido tarô, não foi Sim. de todo isso, mas foram cartas e eu não tenho a tendência a ficar naquela de não sei, Ok. mas ok, até aí tudo bem, continuava super aberta àquilo que estávamos a fazer. No entanto, mal nós começámos, estamos a falar nos primeiros 5 minutos, houve logo não sei quantas coisas que nada tinham a ver comigo. Mas eu não sei. Não, mas eu não quero- Mas é diretamente. que eu não sei se quer dizer, porque se eu quiser ir a outra pessoa, imagina que a pessoa ouve isto e depois vai saber. Não, mas... Mas também não é nada de mal. Pronto, enfim, houve uma das coisas, logo no início, acho que foi, eu Opa, diria, essa na segunda carta ou Não, terceira. essa foi... Eu estava cá fora e não ouvi. A Carolina depois é que me contei, contou. sim. Quando ela me contou, eu fiquei assim... Epá, essa aí não dava para enganar. Não dava para enganar. Ui, muito Porque ela complicado. A pessoa disse-me assim. A pessoa disse-me assim. Eu estou aqui a ver que tu és uma pessoa muito inocente. Calma. És uma pessoa muito inocente e que tu não vês maldade em ninguém nem em nada e acreditas sempre no bom dos outros e muitas vezes és, de alguma forma, até podes ser enganada por causa disso. E eu, Ponto. Oh, minha amiga! amiga! Antes Não, fosse, se não. calhar. A Carolina é das pessoas que eu conheço... Quando ela me disse isso, é das pessoas que eu conheço que mais duvida propriamente da primeira coisa que vê. É sempre, questiona sempre se... Qual Sim, é a que essa não intenção. exatamente, sim. Sou muito... Não dou- Cautelosa. sou és muito cautelosa. Não dou muita, Calculista. é diferente. Eu não sou calculista. Aí é mesmo ser cautelosa. Ou seja, eu não dou muito de mim. Não dou muita Sim. confiança até perceber a real intenção da pessoa. E muitas vezes, e já aconteceu até entre nós as duas, tu, por exemplo, veres só o bem e eu digo tipo, eu não acho que seja tanto isso. Eu não Exato. Uhum. acho que seja só isso. Eu acho que há aquela atitude, Se ela aquela estivesse a falar atitude comigo... que provam que se calhar não é tanto assim. Ou seja, eu sou muito... não sei, sou muito também... Desconfiada. Desconfiada e gosto muito de observar as atitudes da pessoa. E sou aquela pessoa que
realmente há pessoas que eu consigo ver e penso assim, tu és de bem, não é por aí, não é não conseguir ver o bem nos outros, que fico bem esclarecido, mas Não, mas és muito mais. sou muito mais Olhas sempre cautelosa, para a segunda intenção. Olho para tudo, não consigo só, que teve uma atitude tão boa que boa pessoa. Ok, mas não vamos. Já que foi isso? Não vejo dessa forma, mas simplesmente não quero dar aquele passo logo de bora ser melhores amigos ou o que quer que seja, ou vamos Sim, logo. mas não é de todo que não era a Não. primeira coisa que podiam dizer à Carolina, é que ela é. Não, e ela fez questão de. Deu muito ênfase até a isso, e eu volto a dizer, eu não desmenti nem confirmei. Porque eu quis ver até onde é que ia depois o fim daquela leitura, daquela primeira leitura das cartas. Ou seja, logo aí estava mal. Depois houve algumas coisas pelo meio que também nada fizeram sentido com a minha personalidade ou com aquilo que eu sou, que sou para os outros, que mesmo se calhar algum tipo de ambição, de ambição, enfim. Depois passámos para a parte, eu tenho que me organizar, deixa-me ver se eu me lembro bem. Passámos para a parte do futuro, Sim. etc. Pronto, esse tipo de questões mais de futuro, carreira, amor, saúde, etc. E a verdade é que o que eu vos tenho a dizer, e é aqui que depois entram os não crentes que dizem, mas é óbvio que a pessoa, que eles fazem esse tipo de coisas, não sei o quê, mas naquele caso foram tudo informações demasiado gerais. Sim. Que qualquer pessoa ouve e pensa que de alguma forma consegue aplicar na vida. Sim, qualquer pessoa poderia pensar, isto faz sentido É para do mim. género, a nível de saúde, precisas de beber mais água. Literalmente, qualquer pessoa precisa de beber mais água. É rara a pessoa que não tem. Vai quase de certeza vai encaixar em alguém. Ok, ninguém anda com um garrafão atrás. Não é isso, das coisas que, para mim, ok, se calhar agora, lá está, agora vou ter os crentes a dizer não. Tu precisas mesmo de beber mais Tu água. precisas mesmo de beber mais água. E por acaso preciso. Não, mas eu a também verdade sou é que até tu crente. precisas. Mas eu também Eu sou muito crente, mas Isso não quer dizer que tu não sejas são crente. este Agora, tipo de aquelas informações não bateram a bota não com a bateram bota. a muitos níveis, não bateram certo. Alguns assuntos até a nível familiar e tudo não bateram certo. Mas Alguns que eu até pensei que deviam estar a falar de mim. Não, nem me estou a referir a isso, estou-me a referir antes disso, porque eu vou contar também essa parte. Não quero contar em pormenor, Sim, ok. porque pela razão que Sim. disse, mas mesmo questões de, por exemplo, o tipo de relação que eu tenho com A, B e C na minha família, nada bateu certo. Continuando, mas eu ainda estava na esperança. Ela estava crente. Eu estava crente porque ainda faltava uma parte, depois desta leitura de cartas, porque foi bastante tempo ainda disto. Havia a parte da pessoa em questão e a falar com o além, com quem estava do outro lado. Ok. E disse-me que já estava a sentir e que já estava a ver e a pressentir, etc. Pronto. E que nós mal nos viu na porta, que viu, aliás, ainda antes de nos ver já estava a ver uma presença e não sei o quê, pronto. Isso é bem estranho, por acaso. É que eu acho que é bem estranho, tipo, essas pessoas que conseguem, que eu acredito. Há quem consiga, sim, eu acredito também. Que vê, tipo, imagina, as pessoas olharem para essas pessoas na rua e, tipo, verem... Não acho que seja tipo assim, tipo, imagina, estou Mas eu no acho que Aqua, depende. Portimão e de repente está ali uma multidão, Sim, tipo, o dobro das pessoas que estão lá. Também não é isso que eu... Ok. Com licença. Com licença. Olha, então, metade dos carros não estavam aqui estacionados, não tem carro. Mas é a cena do olharem para ti e verem logo quem é que estás acompanhado, Sim, ou com que exatamente, luz é que sim. tu estás. Porque a minha irmã fez o mesmo e ela disse logo que estava a sentir uma luz. Logo, Sim, a luz tipo, e tudo mais, sim. yeah. Isso é bem estranho, mas é bem fixe. Eu gostava, Não, eu acho que é muito fixe. Apesar de ser um bocado quando assustador essa parte, porque tu podes não saber lidar muito bem com A isso. mim não me assusta, mas eu acho que é porque quando tu tens necessidade de respostas, Não, exato. estás super naquela de por favor. Não, exato, eu Venham. percebo, mas imagina, eu gostava de ter um bocadinho desse, sabe, esse dom, esse terceiro sentido. Eu por acaso acho que não. estás Estás a falar do dom. Sim, do dom. Nós estamos a falar de ir a uma sessão desse género. Não, o dom eu não fazia questão de o ter. Mas eu gostava, Dispensa. imagina, eu não gostava de fazer vida disso, mas gostava de olhar Mas para as sabes que pessoas e... Mas sabes que isso é uma coisa que, mesmo que não faças vida disso, tu não consegues desligar, não tens consegues, um botão. não. Não tens.
Que eu, Não, mas pelo menos as consegues pessoas um que eu bocadinho desligar. Sim, mas eu conheço pelo menos- pessoas que têm o dom e fingem que não têm. Mas lá está, mas tu não deixas E de aprendes ver... a lidar. Sim, mas e aprendes a não lidar deixas com... de sentir. Eu Sim. acho que isso para mim seria, se calhar, desgastante e lá está, um bocadinho assustador. Mas, voltando ao tema, eu ainda estava com esperança. Por causa de todo esse discurso e estava muito receptiva até a essa parte e tudo mais. Apesar de, nesse sentido, estava de pé atrás, e aí posso mesmo dizer que estava, porque a partir do momento que a pessoa diz que já nos conhecia e que nos acompanhou e que gostava, que éramos as preferidas e não sei o quê, é meio caminho andado. Favorite ones. Favorite Ones, era meio caminho andado para ela ter visto nem que tenha sido um portal do tempo. E sabia era o perfeitamente básico. quais é que tinham sido as perdas da minha vida, qual é que... Eu no portal do tempo falo inclusive do arrependimento que sentia a dada altura, ou seja, ela também focou isso. E eu pensei, eu falei disso precisamente no portal, ou seja, muito não é, complicado para não é nós. uma informação que pudesse ser assim novidade ou que me fizesse pensar, ok, esta pessoa está mesmo aqui Ela sabe mesmo. ela está mesmo aqui a sentir alguma coisa que ninguém sabe. Mas Pronto. estarmos muito E- expostos traz esse problema. Sim, exatamente. Sempre E ainda por quisemos cima, a cena recorrer do a- portal e de termos falado de muitas coisas lá dentro. Bem, eu estava a falar do quê? Estava de pé atrás nesse sentido, mas continuava naquela de vamos ver o que é que, Chegou à parte das é que pessoas vem. que estavam... E eu sabia que era óbvio que ela deveria saber quem é que estaria ali, à minha volta, não é? Se tivesse de estar. O problema começou quando foram feitas descrições físicas. E é assim, por exemplo, da minha avó foi Por feita favor. uma descrição. Eu não vou explicar nem a descrição dela, nem a verdadeira, porque lá está, eu não quero revelar isso Ok. para a eventualidade Ok, de ok, ir para ok. uma futura vez, porque eu quero Por acaso não sei realmente. que ias dar o exemplo. Eu adorava dar o exemplo por ter muito mais piada, Sim. mas eu depois também não quero estar a dar, a levantar Ah, mas tem bué a ponta piada. do véu. Não posso, porque eu quero fazer mais a esse Yeah, nível, eu quero entendo, mas experimentar. também e não depois acho que toda a gente vá buscar essas características físicas, não é? Tipo, qualquer podes das- sofrer de outras formas. sei lá. Agora vão mesmo ter que se referir de outras formas, Exato, porque portanto... eu acho que só vou acreditar se me derem coisas em concreto, coisas, conversas ou, Yeah, entendo, enfim, bué. coisas que nós só Tem nós bué piada, saberíamos. Desculpa, mas Ok, tem- então tem vai, eu bué. vou contar um bocadinho que é do género. Eu estou aqui a ver, eu penso que deve ser a sua avó. Sim. Eu sou a Carolina. Ok, e eu, Uhum. sim. Ela é bastante gordinha, é bastante cheinha. Ah, não, por acaso até não. Mas, não, mas tem aqui uma barriguinha. Não, exato, não, tem toda a razão. Mas tem uma barriguinha. E estou a ver uma comida de tacho. Tacho? Era a sua comida favorita, está-me a parecer. Não me lembro de nenhuma comida favorita da minha avó. E depois eu digo qualquer coisa como, mas ela por acaso cozinhava muito bem. Mas ela por acaso cozinhava Sim. muito bem, mas por acaso não me lembro de alguma. E isto é uma realidade. A minha avó cozinhava bem, mas eu não diria que tenho assim nenhum prato. Por acaso houve um que eu te falei numa noite, que eu acho que tu te lembras, que eu disse que ela fazia numa... Não digas! Não vou dizer, mas lembras-te dessa conversa? Eu acho que sim. De mas- uma cena específica, de uma frigideira específica. Isso eu lembro. Lembras-te? sim, Pronto. sim. E isso é uma das muitas, mas eu terei mais uma ou outra referência. Mas não tenho assim um prato, e muito menos comida de tacho. E de Porque a minha repente ela avó diz: fazia alguns pratos, mas não era aquela pessoa de fazer tipo feijoadas constantes e aquelas massadas e não sei o quê, não era nada desses muito enchidos, não é? Tipo, muito cheia. muito cheio, sim. E do nada ela diz: Não, eu estou aqui a ver uma sopa, assim com uma textura muito grossa, assim, género sopa do campo. Ela, quando tu me contaste, disseste feijoada? Não, sopa. Não, mas ela deu o exemplo da feijoada como as comidas de tacho. Ok, E ok. depois disse: Eu estou aqui a ver. Eu não consigo perceber, mas por exemplo, agora parece-me. É quase uma sopa. Quando eu lhe disse a cena do cozinhar bem, uma sopa assim, grossa, género sopa do campo. Porque a sua avó era muito do campo, é assim. Vê-se que é uma mulher do campo. Não. Eu não respondi, mas na minha cabeça pensei: Não, É porque a tudo minha- menos é do campo. tudo menos do muito campo. citadina. Porque a minha avó, apesar das humildes raízes, Que era uma pessoa muito. era uma pessoa, humilde. não, era uma pessoa muito citadina. Citadina no sentido em que nasceu na cidade, cresceu na cidade, começou a ser costureira na cidade, começou Portanto, a fazer tudo na cidade. Ela era uma não era de pessoa colher de cidade, não era pessoa de campo. Se calhar se ela me tivesse dito isso de outra pessoa qualquer da minha linhagem, poderia encaixar, mas da minha avó não encaixava. Não encaixou nada, na verdade. Não encaixou nada.
Só encaixou que cozinhava. Pois bem, qual é a mulher neste mundo que não cozinha, não é? Sim, Portanto- é quase por aí, pronto. E depois é aquela, sinto que foi muito aquele estereótipo da avó gordinha que cozinha bem e que faz comida de tacho. Pronto, Yeah. enfim. Então aí. Mas antes da descrição da minha avó, eu por acaso passei logo para a da minha avó, mas foi da minha mãe. Pá, nada fez sentido. Por acaso da minha mãe eu prefiro não dizer. Não digas, não digas. Porque essa para mim, Esta já já disse foi tudo. suficiente Já para disse vocês tudo. perceberem Tipo- o contraste de informações, mas da minha mãe nada fez sentido. Não fez sentido a descrição física que ela me estava a dar, de postura, de supostamente como ela estava a reagir. E eu sei que isto é do género, ok, não, eu não sei como é que as pessoas se comportam no céu, ou no Depois sítio, de- ou depois de... Mas enfim. também não parece que vai virar do branco Mas para o também, preto. exatamente, também não me parece que mudei drasticamente. Nada tinha a ver. Tudo o que foi dito foram coisas que eu, inclusive, contei na casa. Ou seja, costumo um bocadinho acreditar. Foi falado de um cão que nada tinha a ver. Foi. Sim, não por acaso contaste. acho que não te contei isso, Yeah. mas eu depois explico-te. Foi dito acerca de um cão que estaria ao lado dela. Nada, zero, totalmente ao lado. Muita coisa. Pronto, e eu saí de lá. E Não, também a tua não, parte, calma. exato, a minha parte. Mas eu saí da sala e eu virei para Não, tu ti. fizeste só um olhar. e Eu fizeste- fiz um olhar de fogo nos olhos e de não. Não, mas pronto, eu vou contar a minha parte. E foi quando a parte dela começou. Podes, por favor, contar. Pronto, isto era a consulta para a Carolina e portanto eu estava simplesmente sentada num sofá a mexer no telemóvel com uma música de fundo, uma música normal, de uma. Uma música muito zen, muito, Sim, whatever. muito calma. Com incenso, não sei o quê, mas estava tranquilo, estava a mexer no telefone. De repente bate-me uma dor de cabeça. Do nada. Mas uma senhora dor de cabeça. Eu não vos sei explicar. Eu sou mesmo daquelas pessoas que raramente têm uma dor de cabeça. Tu alguma vez me viste com uma dor de cabeça? É verdade. Nunca tenho dor de cabeça, nunca ando com comprimidos para a dor de cabeça, nem para nada. E Porque quando eu não... tens, E quando passa-te... passa-me assim, Não é nada de nunca é mais, nada sim. pesado, nunca me acontece, não tenho dores de nada, dores de cabeça, nada. Era impossível. Eu Graças a Deus. Graças a Deus. Muito Grata, obrigada. gratidão. Muita gratidão. Sou tão feliz e tão Tão grata grata. agora que percebi que não tenho dores de cabeça. Que tenho da saúde, da boa. E Mesmo eu tava- gratidão, façam. Já agora. E então, eu estava sentada, bate uma dor de cabeça aqui à frente, aqui assim. Ui, que pesado! E eu vou-me sentar, vou-me deitar no sofá. Eu pensei, vou-me sentir um bocado de lorde, né? Eu estou aqui à espera e de repente as pessoas chegam e eu estou aqui tipo. Ninguém ia entrar, aquilo estava fechado Não, para mas nós. vocês saíam dali. Ah, sim. E estava eu ali Sim, descansada. convém explicar que cada sessão do género está só lá a pessoa, Sim, não, está só não lá- é uma sala de espera tipo médica em que as pessoas Não, estão à exato, espera. não está ninguém para entrar naquela Exato. loja. Sim, whatever. mas estás-te a referir a nós, não está A vocês chegam lá e eu, pumba, ali esticadinha. Não era isso que eu estava, mas estava-me a bater uma dor tão grande. Eu deitei-me, estiquei-me, comecei a ficar com um bocadinho de frio, porque também estava a ar-condicionado ligado, pus uma manta por cima. Bate uma moleza, começa a dormir, mas de uma forma, tipo, comecei logo a sonhar, bum, 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 bum. E depois foi que eu contei à Carolina, que eu não sabia se aquilo, tudo o que eu ouvi era um sonho ou se estava acordado. Porquê? Eu estava a dormir e isto eu sei que era sonho. Eu estava a dormir e de repente eu estava a sonhar bué, não me lembro exatamente o quê, e só me lembro deste som. Zzzz. E depois eu abro os olhos de repente, faço assim, e só ouço a Carolina lá ao fundo a dizer uau! E eu tipo, É que eu acho mesmo que não disse uau. ou disseste uau ou boa! Eu quanto muito, se calhar, boa. Porque Pronto, uau, eu acho que não. Pronto, Mas sim, algo alguma do coisa- género, e eu fiquei tipo assim, oh my god. Para já isto nunca me tinha acontecido. Eu raramente acordo a dormir tipo subsaltado. Nunca acordo tipo, sabes aquela cena dos filmes, tipo de terror, que estão assim para tipo, Sim. não acontece, tipo, Sim. nunca me aconteceu a mim. E isso aconteceu, tipo, eu fiquei tipo assim, e antes disso eu lembro de e depois acordo, uau, tu ali ao fundo, eu, what the fuck? E eu senti automaticamente, veio-me esta palavra na minha Logo. cabeça e ficou-me, que foi, estou a sentir que estou a ser invadida, que me estão a tentar entrar tipo na mente ou algo assim, e pensei assim, Isso será é que muito a Carolina tipo, sei lá, está-se a Tá, referir de estou a falar mim de ti ou ou alguma alguma coisa do género Sim. que possam estar a acessar de alguma forma a minha mente, não sei o quê. Depois eu falei contigo, tu nem... Não, houve a dada altura que se me referi, mas não acho
tenha sido assinada por demais, não foi... Opa, assim, eu não sei, eu senti não foi ali assim uma nada. invasão ali. E não me referi diretamente a ti, eu não falei Pois, o teu do nome, meu eu nome. não expliquei quem era, não nada, lá está, eu não queria dar informações, ou seja, eu limitei-me a dizer uma coisa assim muito por alto, num determinado tópico que nós estávamos a falar, e foi só. Ou Sim. seja, não houve uma conversa acerca de ti, não houve um Inácio, não houve nada. Exato, e eu fiquei assim, opa, ou ela está a falar de mim, que não me acredito que seja assim, quando ela já me tinha dito que nunca, não ia se descozer nem por nada, né? E eu, opá, e eu fiquei tão incomodada que depois pensei, já não quero dormir mais. Mas bateu-me outra vez numa moleza que eu adormeci outra vez, só acordei quando vocês saíram. Mas uma dor de cabeça, eu não vos sei explicar, pesada, pesada. A Carolina sai da sala, olha para mim, faz-me aquele olhar 31, que eu já o conheço, assim. Não estou contente. Não estou contente. Estava a apagar, eu olho para ela e digo assim, ui, que dor de cabeça. E ela, ai sim. Foi tipo, Porque eu sou muito, eu acredito Yeah. que isso tem tem um alguma significado. conotação, exatamente. E então eu disse, sim, e ela, e a pessoa com que a Carolina teve, toca-me assim na Mas foi mão, assim uma explicação muito... sim, no braço e disse assim, Isso saíram muitas coisas negativas dentro Eram de ti. pensamentos que precisavam de sair, É, uma coisa assim. e eu fiquei tipo, E eu levo Ok. para o outro lado. Eu não sei qual é que... Por acaso, acho que ainda não falamos sobre isso, mas qual é que seria a tua opinião sobre a dor de cabeça? A minha seria mais numa de... Eu acho que é uma manifestação do teu... Pronto, o Desculpa. Pulqui ia partindo a mesa. Ele está a Pulqui, comer para. do prato. para, Pulqui. Continuando, olhem, se ele vier para aqui e vem, não faz mal. É, Tudo bem. É melhor do que estar a comer do prato. vá. Eu sinto que quando há assim esse tipo de manifestação física e se calhar sou muito leiga a falar disto e quem percebe realmente terá outro tipo de leitura, E já mas sabemos que vamos receber muitas a mensagens dizer deste assunto. sim, mas eu acho que poderá ser do género quase que um aviso para algo que não está bem. Qualquer energia Deixa-me muito falar pesada. sobre isso. Mas eu não sabia que era a tua opinião, estava a Não, dar a minha. é Eu acho que é uma claro, energia pois- muito pesada que era quase um Não. aviso de. Exato, mas a Sai questão só. é que não era para mim. E ainda falta a outra Exato, parte. calma, exato, é isso que eu ia dizer. Mas assim é, não era eu que estava em consulta e eu saio dali, porque já tínhamos ouvido que o feedback depois de ir àquela consulta ficas tipo muito, pá, tens que recuperar, vá, assim dizendo, uma das opiniões foi que tens que recuperar, soltas ali muita coisa e não sei o quê, tens que recuperar. E eu fiquei, mas não fui eu que fui à consulta, mal saio da porta, Isso é que é muito estranho. mal sai da juro-te. porta, a Carolina está a falar, não sei o quê, e eu digo assim, desculpa, estou a interromper, mas eu acho que a dor de cabeça, tipo, passou-me um bocado. Tipo, eu não estava a sentir, já. Mas, tipo, uma dor de cabeça que eu não... Eu volto a repetir, uma dor de cabeça que eu não sei explicar, muito pesada mesmo. E de repente parecia que tinha passado grande parte dela rapidamente. Ainda ficou um Isso bocadinho foi para o uns resto da metros tarde. depois da porta. Sim, uns metros depois da porta. Ficou um bocadinho para o resto da tarde, mas pronto. E então, porquê que eu quero referir este assunto? Porque é assim, eu vou referir aquilo que para mim está a fazer todo sentido, que é... Vou explicar todo o conceito. Eu marquei a consulta para mim e para a Carolina. Eu marquei a consulta para sexta-feira, para mim, e segunda-feira para a Carolina. E a Carolina diz-me assim, juntem isto e depois digam que são coincidências. E a Carolina diz, Inácia, o meu check-out é exatamente à hora de segunda-feira, não me dá jeito nenhum. Não conseguias trocar comigo. E eu liguei à senhora, não me dava muito jeito, eu queria ser o mais rápido possível. E tu sabias disso. Sim. Mas ok, eu liguei à senhora, expliquei o assunto e ela, ok, tudo bem, mudamos para ficar a Carolina na Trocamos. sexta-feira e eu na segunda. Ok. Na segunda-feira acontece aquilo, eu vou à consulta com a Carolina, mas não sou eu a que tem a consulta, ela dá-me o feedback dela, eu saio de lá com uma dor de cabeça Com essa descomunal. sensação toda muito estranha. Tudo isto eu pensei assim, será que são... Outra coisa, a pessoa... Ai, eu não queria estar a dar esse pormenor, mas houve um percalço pelo caminho até chegar até nós. A pessoa teve um percalço no caminho, Que a chegar até nós, chegou um bocadinho tarde. atrasada. Sim. Mas isso para mim... não sei até que ponto. Não sei até também que não ponto, é... mas sim, Enfim, pronto. continuando. Estava a acontecer muitas coisas e eu pensei assim, parece que é uma... antes disso, peço desculpa.
eu já era para ter ido no outro dia, porque eu passei pela loja, a loja estava fechada. Pois foi. E eu era para ir naquele dia porque eu sabia que havia consulta naquele dia. E naquele eu dia fui não e estava fechado. E eu, Sim. ok, hoje não consigo. Tenho que marcar para sexta-feira. Marco para Trocámos. sexta-feira. Passa para segunda-feira. Chega ali na sexta-feira. Uma dor de cabeça do cacete. E eu, Sim. opá, isto tudo está-me a dar sinais Não vais. de que eu não posso E ir. eu fui a cobaia. Exatamente. Eu disse Pronto. assim, Carolina, desculpa, a Carolina ficou lixada. Eu fiquei muito... Porque deu dinheiro É assim, em eu fiquei vão. lixada, lá está, e voltamos ao tema do episódio, pá, aí 2 ou 3, já não me lembro da Três, acho que fortice, foi tu. mas Ah, foi, 2. foi, obviamente, eu sei que estas coisas vão sempre custar e por acaso não foi nada por aí, Não, além não também foi. convém de explicar que não foi uma coisa assim caríssima, não é por aí, mas Mas eu não foste deixo, cobaia, mas foi. eu acho que foi mais, não, nem foi tanto o dinheiro, foi mais aquela sensação de, eu ia mesmo crente de, eu acho De que vai ser informação, uma querias cena informação. fixe, porque nós estávamos muito entusiasmadas com isto, nós Sim. achávamos que ia ser uma coisa que fixe e que íamos sair de lá se calhar até a pensar. E era esse naquela mesmo o objetivo. ok, nós tínhamos informações que se calhar fariam todo o sentido para nós e eu saí de lá tão defraudada Sim, eu percebo. que eu fiquei um bocadinho naquela de ai pá, enfim, mas isto são experiências que têm que ser tidas e eu sei que nós até encontramos se calhar uma pessoa que para quem olhamos e pensamos, ok, tu és mesmo a sério, se calhar ainda vamos ter uma ou outra experiência pelo caminho que não vou ser assim. E eu até hoje te disse do autor que li, que ele meteu objetos específicos quando o pai faleceu e ninguém sabia que ele os tinha metido e então ele foi aos vários e só alguns é que fizeram referência. Outros tantos só lhe disseram coisas que nada faziam sentido, ou seja, isto é mesmo uma carta fechada quando tu vais, tu não Sim, sabes. é verdade. Mas, continuando o meu raciocínio... Sim, desculpa, cortei-te. Opá, é sempre a mesma coisa. Eu começo-me a passar. Desculpa, isto está-me a acelerar. Tá. É o Baileys. Pronto, estava a dizer. Depois disto tudo, eu fiquei realmente a pensar no assunto. Será que cancela a minha cena na segunda-feira? Eu não te queria influenciar. Eu até pensei, se calhar não devia estar a dizer tudo isto que senti, porque tu até podias ir e gostar e fazer sentido para ti. Eu acho que se calhar não fez para mim, até poderá fazer para outras pessoas. Olha, Mas nem é sei. verdade, mas era tanta coincidência, tanta Coisa parece que situação a puxar-te para trás de a não adiar. Eu, não consigo ignorar estes sinais. Vou falar com alguém que eu conheço que me pode dar informação. Que entretanto, depois de eu marcar, tinha-me dado informação de que haviam pessoas em Portimão que realmente, ok. E quando eu falo com essa pessoa, a pessoa diz, ok, vou falar com não sei quem e já te ligo a dizer. E a pessoa atende, liga-me e diz-me assim, olha Inácia, consegui uma consulta para ti num dia muito interessante. E a pessoa nem sabia os meus números favoritos. Mas, guess what? Agora vou estar a dizer, mas não faz mal, agora as Acho que pessoas vão já saber. disseste do... Não, mas sim, do número favorito, número. whatever. Não E a interessa, pessoa, ninguém sabe. sim, vamos fazer uma espera. Enfim, Aonde? Exato, Importa. mas disse-me assim, Inácio, olha, a tua consulta foi marcada num dia muito interessante, dia 11 às 11 da manhã. E eu, não brinquem comigo, eu não ser um vou ignorar. sinal. Este é o dia e a hora onde eu tenho que estar naquele momento. E nada vai fazer com que eu falte. Estás a perceber? Sim. Eu sinto mesmo que, infelizmente, tu foste a cobaia, mas foste uma das razões para eu perceber que não era ali que eu tinha que estar. E às vezes falamos muito do efeito borboleta, no sentido em que umas coisas acontecem para outras pessoas, mas não sabem a propulsão que está a ter noutras vidas. Mas sabes que... E se calhar, desculpa, mas tiveste mesmo que gastar os 20 euros para eu poder Porquê que perceber... tiveste de dizer o preço? Ai, desculpa! Para eu saber que não... Agora vão-me dizer, tu gastaste 20 euros nisso? Não, vão é ficar feliz. Uau, Carolina, tu gastaste 20 euros. Não vão. Mas pronto, a única coisa que quero dizer também é que eu acho que isto também pode funcionar de formas diferentes, porque tu foi essa sequência de sinais e de acontecimentos. Eu foi a minha intuição. Eu sou uma pessoa que me considero bastante intuitiva e muito sensitiva também. E eu lembro-me até de dizer que a minha intuição, a maior parte das vezes, está certa e eu vou contra ela. Ou seja, muitas vezes eu penso assim, eu não posso ir por ali. E eu depois vou por ali, feita parva, e bom, percebo que pois, eu realmente não devia ter ido por ali. E a minha intuição disse-me, não vás. Porque foi a cena de eu não poder na segunda, não é? Que logo aí também poderia ser um sinal, mas não vou por aí. Se for por aí, cancelavas tudo na vida, não é?
Tipo, Sim, mas, o horário mas, não tipo, bate, de repente, ai, não posso ir. mas imagina, nós É um não sinal. nós não estávamos há uns dias, podia ter sido. Sim. Enfim. Mas foi mais a questão de eu ter sentido no discurso de quem nos falou da pessoa antes, eu ter ficado naquela de eu não sei se isso é bom sinal. E ter Sim, ficado sim. muito naquela de ai pá, não sei se devia ir, se devia, porque está-me a parecer que se calhar não é a pessoa. Eu cheguei mesmo a pensar, não sei se é a pessoa certa para eu ir, eu não sei se. Pronto, mas obrigada, Carolina. Mas de nada. Pronto. Estás-me a dever um jantar. Por ter sido a tua, Sabes claramente a que tua não te... cobaia do destino e da Sabes vida. claramente que eu não te estou a dever um jantar. Cobaia da vida. Percebes? Percebo, Isso vale ok. muito. Whatever, fica feliz por mim, se faz favor. Estou muito feliz e estou à espera que também me marques uma aí. Porque eu agora vou correr Mas agora sou todos. Mas agora sou eu a primeira. Que é para depois dar Agora és tu, é feedback. verdade, é verdade. Não, agora já não vou eu em primeiro. Mas foi muito interessante, porque havia uma hora antes. Só que eu não vou estar em Portimão nesse dia. Sim. E eu, uau, que incidência, bateu mesmo aqui. Nem vou mudar para mais cedo, porque Sim. claramente quero muito este dia e esta hora. Sim, mas isto tudo também para dizer que é assim, se calhar se tivesses ido tu em primeiro, eu provavelmente até poderia ir em segundo, porque se calhar haveriam muitas coisas que tu até ias encaixar e que iriam fazer sentido para ti, se calhar o feedback que me darias era de, olha, foi fixe, houve coisas que encaixaram, etc. Eu depois ia na mesma. Yeah. Não, foi assim, teve que Ou seja, acontecer. eu acho que realmente teve de acontecer, volto a dizer, se calhar foi de mim. Pode ter sido ali uma cena energética que não estava alinhada. E eu cheguei a questionar-se. Se calhar estão ainda a há falar da bocado- minha avó. Tu Não, estás a dizer- estavam a falar Na tua de mãe era mim. impossível. Na minha Isso mãe era não- impossível, não é, a tua ok. mãe Mas a tá forma como viva. descreveste, Sim, opá, mas não faria e depois sentido. a avó, bué bater na minha avó. Quem sabe se não houve ali. De qualquer das formas, mesmo aquelas informações iniciais acerca de mim. E Mas daquilo que seria bondosa a sou minha- eu. a minha vida. Ver a bondade sou eu. Não estou a dizer que és maldosa. Sim, isso também seria Ver tu, a ou bondade seja, sou eu. será- Se calhar estavam a ser a mim, não a Se calhar- ti. Se calhar a porta estava aberta. estava a aceder à tua energia, não à minha. Ou Juro, qualquer coisa assim. juro. É uma possibilidade. Não, mas porque ela disse, normalmente eu faço isto isolada porque não gosto de misturar anjos e... Ela Mas disse é isto no isolada de início. não estarmos as duas na mesma Sim, sala. Não tinha a exatamente. ver quando tu estás na outra. Exato. Ah, E pronto, é isso. E pronto, e foi, nós, entretanto, eu fiquei um pouco revoltada, mas foi só ali durante um bocadinho, depois também passou-me. Agora, olha, e dá-me muita piada esta Dá situação muita piada, toda. yeah. E muitas coisas que foram ditas que, dá-me piada, pronto, eu não vou mentir. Não é uma questão de estar no gozo com a situação, mas consigo ver a parte positiva que é, ok, tive a minha primeira experiência negativa a este nível, no sentido de ir a alguém que eu acho que não acertou absolutamente E é nada. positivo, foi positivo, vai ser Não, e é- positivo para mim. Não, Se faz e favor, fica também, feliz. e estou feliz por ti, e espero que ela acerte em tudo, ela ou ele, por acaso não tenho a certeza, mas espero que acerte em tudo e pronto, e é isso. Foi Yeah. assim um dia, Porque eu quero boas respostas, por foi acaso. um dia, eu também, Mas ainda tipo, não não vou as tive. prender a isso. Não vou prender a isso, mas quero Não. bué, por acaso mas sou também bué. acho que não podemos estar sedentes de respostas, Não, porque não, não, senão claro, vamos e ficar não vou fazer- desiludidos, yeah, mas pelo menos de informações que tu achas que batem com aquilo Uhum. que tu és e que faz sentido. Olha, queres falar sobre o último assunto? Ou achas que já estamos um bocadinho apertadas? Podemos só falar nisto, É também muito- não é assim é muito nada. básico. É assim, porque isto tem sido Não, uma isto foi a semana. nossa semana. Eu acho que ainda há Pronto. mais uma outra coisa que pode ter acontecido. Nós é que não só já não temos tempo, como estes são os principais tópicos desta semana e que deu aqui pano para mangas Sim. para falarmos. Então, ontem. Ontem, fomos- isto já vai ser anteontem para as pessoas que estão a ouvir. Antes de ontem, fomos a uma discoteca. a uma Não discoteca. interessa Sim, qual é vamos a uma que foi. discoteca. Tu sabes. No Algarve é uma das mais conhecidas, enfim, Lick. Não queria dizer nomes, Lick. Nós nem temos no Lick. Instagram nem nada. Não, Lick. Foi por isso, Lick. Não, fomos a uma discoteca e realmente algo que nos incomodou e a mim incomoda-me extremamente, mas não é só nas discotecas. E tu Tudo. sabes que eu detesto. É verdade, tu passas. Eu passo-me, mas passo-me de uma forma, eu fico mesmo exaltada. Eu raramente fico exaltada É verdade. com qualquer tipo. Eu acho que é dos poucos assuntos em que eu te É. vejo ou com um olhar Terrível. matador Matador mesmo. ou com. Pá, ou não. tu ficas mesmo. Eu fico ficas mesmo- vermelha. Eu fico vermelha, fico a suar, não só do esquerdo, mas também do direito. Uhum. Fico super incomodada e se vocês conhecem-me e se calhar viram-me na casa, tal como a Carolina, eu raramente respondo a qualquer tipo de provocações, ameaças. Sou muito, opá, mete no teu canto, vamos falar com mais calma mais tarde, ou se calhar
Pronto, vou relativizar um bocadinho a situação. Sim. Agora, este ponto da situação irrita-me numa profundidade. Olha, já está a ficar vermelha. Ai meu Deus, só de pensar eu fico azul. Eu detesto. Epá, eu vou Queres ter que eu diga a dizer... palavra não, assédio? Assédio. não, é assédio, ok. É assédio. Mas pronto, e vou ter que dizer que são homens. Acontece com mulheres, mas a mim nunca me aconteceu. Mas com homens acontece frequentemente, não só a mim, à Carolina acontece muitas vezes também. E também porque se calhar tu és mais de te vestir mais aproutadamente e não sei o quê, há rapazes que apreciam isso e não sei o quê, então levam constantemente. Mas a mim incomoda-me qualquer pessoa que esteja ao meu lado esteja a levar com isso. Se eu estou com umas amigas, estamos na rua e passa um carro daqueles. E depois ainda mandam uma boca para o ar. Não, baixam o vidro. Ai, eu tenho aquele que parou. Sim! Houve uma pessoa, um gajo de Não, mota. Ah pá, não, desculpa. Mota? Isto... Não, Sim. deixa-me falar deste. Nós passámos de carro uma vez, não te lembras da Rocha? Passámos de carro, isto foi de dia. Atenção, É não há todo dia, desculpa é do quase género. sempre todo dia. Ai, está bêbado, não sabe o que é que for. Sabe? Não, é de dia, estava tudo bem, estava aí para a praia de certezinha. Baixa o vidro, baixa assim o óculo e faz tipo. Aqueles comentários que eu penso. E depois quase que parte o pescoço porque fica durante 200 km A olhar para trás. Mas o que é que tu queres? E houve uma vez, nós estávamos a passar a pé e uma moto passa por nós, percebam isto, e abranda ao nosso lado, quase ao ponto de estar parada, A olhar. a olhar. Sério, mas... Não, mas isso, digo-te uma coisa, isso é, dentro de tudo o que é mau, isso é o menos, entre aspas, porque infelizmente há situações de assédio muito graves, e eu não sei até que ponto é que se calhar não estamos a usar o termo de forma leviana. Não é, mas... Não, pronto, porque há quem fale na questão dos piropos, etc, se é ou não aceitável, pronto, nem vamos entrar por aí, porque senão vamos estender este episódio para 2 horas. Sim, mas é incomodativo. Mas é incomodativo certas coisas, e ontem, isto é um exemplo, e isto acontece em tudo o que são discotecas, espaços noturnos, acontece em sítios... Mas de muitas dia vezes, acontece. até de dia, mas O que me irrita é isso, às vezes nós desculpamos a situação porque está com álcool, Não, está na situação de que, pronto, aqui é normal que haja engate e não sei o quê. Às vezes só a nós deixar a temos isso. ressalva de que não é uma situação exclusiva, por exemplo, àquela discoteca ou àquele dia, não. Isto acontece constantemente, todos os dias, toda a gente já teve uma história destas, ou quase toda a gente já teve uma história destas, infelizmente, ou situações destas, que são simplesmente... Sabes, eu por acaso, e tu sabes que eu tento relativizar e até te digo, não respondas, não olhes, não faças nada. Eu prefiro, olha, vão, espetem-se com o carro se quiserem, já que vão olhar para trás, façam o que quiserem da vossa vida. Eu não dou resposta. Agora Porque lembrei-me de uma frase que tu dizes. eu sinto que lhes estou a dar aquilo que eles querem, que é, olha para eles, respondi-lhes, é o não, suficiente. mas a mim apetece-me, sabes o que é? Apetece-me... Opa... não vou dizer que eu estou em Enfim, público. mas que frase é que eu digo? Tu normalmente quando... Sim. De ter coisinha pequena. Opa, irrita-me tanto. É que, para mim, isso é pessoas, percebes? É que eu não me quero enervar aqui a falar de coisinhas porque depois dizem que eu estou a discriminar essas coisinhas. E não estou. Eu estou só a dizer que... não estás a discriminar pessoas, estás a discriminar ações. E quando não, tu porque vês... é tipo, opa, vocês têm que ter algum tipo de carência, vocês têm que ter algum tipo de falha no sentido de lacuna que têm de preencher, para terem esse tipo de atitudes, para terem a necessidade de passar por uma rapariga que esteja na rua, independentemente de como está vestida, seja, porque há muitas vezes aquela coisa que estava com uma roupa reveladora ou assim. Já houve vezes em que nos aconteceu estarmos com uma t-shirt larga, com umas calças largas, todas largueironas, que é mesmo largueironas no sentido Todas de... despenteadas, todas despenteadas, lixadas. tudo, porque há aquela coisa de não te vestisses assim, estás-te a meter a jeito. Muitas vezes tu nem te metes a jeito e tens que levar com estas pessoas, e vou dizer pessoas no geral porque pode acontecer dos dois lados, apesar de infelizmente eu sentir isso muito mais de homens em relação, pelo menos a mim. Tu tens de passar por pessoas que claramente... Ou lhes falta educação, ou lhes falta outras coisas, que Falta eu nem vou muita entrar por coisa. aí. Falta Falta-lhes muita coisa para sentirem necessidade de passar por uma miúda ou por uma mulher e gritarem porcarias, que às vezes são coisas tão ordinárias e tão baixo nível, que, oh meu amigo, vai-te educar. Ontem Vai-te educar. estava... Pronto, Imagina, e ontem nós estávamos começámos num esta sítio... conversa porquê? Ontem estávamos num sítio
Sim. que nós não estávamos a dançar imenso No meio naquela da fase. sim, Naquela altura não. já não estávamos, já estávamos numa fase em que já estávamos mais a gerir ali Sim. a nível energético. E era techno, não era propriamente Exato, não uma era ali, música não é um sexy, funk, tu estás não é? ali a e pronto, não é? De E lá todo está, esse- isso volta a não ser desculpa, tu podes estar nisso Claro, e à exatamente, vontade. mas não, estávamos tipo assim, sabem aquele passo mesmo, sabes? Tipo, aquele passo assim, de um lado para o outro. Sabe? E de repente passa um homem e dá um beijo no ombro da Carolina. Mas tem uma cena que eu não gostei, foi do género. Ele vai ter comigo, ele dá-me um beijo no ombro, Tipo, mesmo, e depois ainda fica assim à minha dizendo, frente. ei, Ei, yeah, e eu aí? dei-te um beijo no ombro. E depois agora vais-me eu querer fiquei levar com para a aquela cama? cara com que fico sempre de oh mano, o que é que tu estás a fazer? Sai só, pelo amor de Deus. E ele, entretanto, lá saiu. Mas não foi a única. Houve aquela Naquele situação- corredor, Nossa Senhora, ontem à Sim, noite. houve aquela situação de alguém que vem ter comigo, pergunta-me onde é que eu sou, onde é que eu moro, não sei o quê, e depois despede-se de mim com 2 beijinhos, tipo, faz-me mesmo assim, agarra-me na cintura e puxa-me. E eu fico, e enfim, isto foi uma de várias, infelizmente. E aquele que fez não sei o quê, agora não me lembro, que depois, e eu fiquei tipo assim, ai o caraças. Qual? E depois eu continuo a olhar para ele. Ele já te costa, olha para trás, está vestido de branco, eu lembro-me perfeitamente. Olha para trás, eu, sim, E então? e depois ele continua a andar, e continua a olhar para... E, ai, dá-me uns nervos, apetece-me chegar lá e dizer assim, olha, mas tu não tens mais nada que fazer. Epá, eu não entendo, qual é a necessidade, mas agora, isto faz-me lembrar uma conversa que nós tivemos na casa que é os tipos de engate, mas acham mesmo que isto é um tipo de engate? Epá, é que eu não percebo como é que há pessoas que suposto. acham que aquilo resulta. E não me venham com a desculpa do tipo só do álcool, e isso também tem muita influência, mas aquilo vem também de um sítio já dentro de ti, etc. Enfim, Pronto, isto é é isso. simplesmente. Isto é um tema que me irrita bastante. Sim, mas na isto rua, é em todo uma o coisa lado. que se passa em qualquer sítio, e na noite é uma coisa que se vê muito, muito mais do que de dia, na minha opinião. Ok, Claro, mas é porque mas estás é ali porque num estás num ambiente, ambiente- que é quase propício, não no bom sentido, a isso, porque há álcool, há bebedeiras muito parvas, há pessoal que só tem coragem, infelizmente, com o álcool, e mesmo quando tem coragem, coitados, nem sabem engatar, que é mesmo assim, uma data de coisas. Mas é só para explicar que em 3 horas não, 4 horas que nós estivemos ali, houve tanta situação, Tanta. e volto-vos a dizer, nós estávamos cá em cima, nem sequer estávamos... Perguntar de onde é que tu és. Sim, mas nós nem sequer estávamos, e aí provavelmente também iria acontecer tantas outras, se nós estivéssemos lá em baixo. baixo. Obviamente, se calhar E ainda não- mais porque eu cheguei também a estar em discotecas e a levar apalpões, senhores apalpões, que é mesmo assim, sem qualquer tipo de autorização, vir-me para trás e só me apetece dar-lhes um gandamurro, e se calhar devia. Só que depois, Ai, pronto. agora lembrei-me daquele engate. Eu tenho que partilhar isto, só para rirmos um bocado, porque este assunto irrita-me profundamente. Mas ontem, quando eu fui buscar a minha Summersby, e disse, acabei de assistir a um engate péssimo. Mas podes falar sobre isto, que eu acho isto um tema... Diz, e acabamos assim E com uma acabamos nota assim, positiva dentro com uma deste nota assunto que nos positiva. irrita Positiva profundamente. para quem? É que para ele não positiva foi. porque pelo menos fez-nos Fez-nos rir. porque é um degredo tão grande e tão e é Yeah. tudo tão fraquinho que enfim. Eu estava a pedir uma Summersby no bar e atrás de mim estava um rapaz e uma rapariga. Eu não tinha olhado para a cara deles, mas inconscientemente estava à espera que fosse um dia, estava a ouvir a conversa de trás, claramente. Pá. E ele vira-se e diz assim: eu estava a falar com ela, já devia estar ali há um bocadinho de tempo, e ele disse assim: olha, assim, então e se eu te mandar mensagem no Instagram, tu vais responder? E ela diz assim: pois, sim, por que não? E ele: "Pô, mas se eu te mandar, tu respondes mesmo. E eu pensei, pá, deve ser um bocado inseguro, foi o que eu pensei. Mas depois não pensei isso mais. Nunca mais pensei isso. E a seguir, pois é que, pronto, posso responder. Então, mas tu és de onde? És daqui? Sim, não, mas estou a passar férias em Vila Moura. Eu também, olha, então podemos combinar qualquer coisa aqui, não sei o que. Depois no final ele diz assim... É que é assim, pronto, eu não queria ser um bocadinho chato, eu assim, estou a ser um bocado Nada, intrometido. nada. Não, pronto, mas entendam que dá logo para perceber se a pessoa está com interesse pela postura corporal. Logo. E então imaginem, ele estava a falar para ela e Ela ela devia estar tipo, já estava virada, virada não é? para o balcão. Claro. Ela estava virada para o balcão do género. Pronto, estou-te a ouvir aqui de Muitas lado, vezes nem quando te estás vou olhar receptiva, obviamente viras para a vês pessoa, de é uma frente coisa e quase natural. encaras nos olhos, e ela estava tipo assim,
tipo, estava Mas já... deslarga-me. E ele vira dizer assim... Eu não queria estar a ser muito invasivo, eu sinto que estou a ser um bocadinho... Porque é assim, eu na verdade queria-te beijar. Queria-te beijar agora. Mas pronto, também não vou dizer que quero, para não ser desconfortável. Oh rapaz, acabaste de dizer. Olha, se já estava mal, aí então ela virou-se ao contrário. Ela disse assim, e ela virou-se e disse, pois. E pronto, terminou assim o engate nacional. Sim. E este assunto realmente estava para mim, mas também acho que... Enfim. É isso. Foi esta a nossa semana. Parte dela foi muito agitada. Olha, espero que tenham gostado deste episódio. Foi mais leve. Foi mais leve, não teve um tema tão definido como nos outros. Sim, mas acho que é importante. Mas eu acho também. que era importante e nós realmente queríamos tanto contar-vos isto que não podíamos deixar de É verdade. E então aproveitámos este momento, este episódio, este tempinho. Sim. Que já vai alargar de hoje, cada vez que fazemos episódios mais longos. Pois, mas não pode ser. Daqui a bocado estamos em 2 horas. Daqui a bocado estamos a dizer, 1 hora passa tão rápido, pode fazer tipo 7 horas por dia. Com certeza, isto é um trabalho full time. Portanto, pronto, olha, muito obrigada a ti. Obrigada a todos. Por estarem connosco e é sempre um prazer. Tivemos um convidado especial que, entretanto, espero que vocês não estejam com ele a dormir. Desmaiou. Sim. Obrigada mesmo por tudo. Estou muito feliz por este. Ai, super. Olha, eu gostei muito do episódio de hoje. Estou contente, sinto-me leve. Falaste bastante também. Ai, desculpa. Pronto, digam aí nos comentários. Carolina, deixa a Inácio falar. Não, digam aí nos comentários. Inácio, desliga o microfone da Carolina. Inácio, não, desculpem, não foi por mal. Não, só porque eu queria contar mas eu gosto de ouvir. Ok, está tudo bem. Ainda bem. Pronto. Muito obrigada. Obrigada. E espero que fiquem para os demais episódios, porque vamos ter novidades em breve. É verdade. Mas não vamos contar, ok? Nem vamos dar uma perspectiva de qual é que é o episódio, senão começam já aqui. Já sei que... Exatamente. Mas é um grande pormenor, mas pequeno. Obrigada por estares aí. E fiquem para o próximo. Tchau! Tchau!